Olá, querido irmão. Seja bem-vindo ao canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Hoje, vamos dar continuidade à leitura do primeiro capítulo do livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. A aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, e a outra as leis do mundo moral. No entanto, como essas leis têm o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se uma fosse a negação da outra, necessariamente uma delas estaria em erro e a outra com a verdade, pois Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias vem apenas de uma observação defeituosa, e de excesso de exclusivismo, tanto de um lado, quanto do outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Chegou o tempo em que os ensinamentos do Cristo precisam ser completados. Em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, e marchando combinadas, se prestarão mútuo auxílio. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já não se podendo mais lhe opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião até hoje não puderam entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se rejeitavam entre si. Faltava preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez que essas relações foram comprovadas pela experiência, uma nova luz se fez. A fé caminhou para a razão. Esta nada encontrou de contraditória na fé. O materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização, e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. As consequências são fáceis de prever. Acarretará para as relações sociais modificações inevitáveis, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e brotam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Instruções dos Espíritos. A nova era. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para tornar a divindade conhecida não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as atribulações que esse povo passou destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, revelados por intermédio de Moisés, contêm a semente da mais ampla moral cristã. Porém, os comentários da Bíblia limitavam seu sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teriam então compreendido. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um rosto brilhante, igual a um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se colocou a regenerar, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de sacrifícios, nem que se devesse perdoar a um inimigo. É notável que, do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles se achava muito atrasada em moralidade e não teriam se convertido pela força de uma religião inteiramente espiritual. Era necessária para eles uma representação semimaterial,
igual a que a religião hebraica apresentava. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava à consciência. O Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que irá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, enfim, de uma moral que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que as ideias se desenvolverão, para que se realizem os progressos que estão nos planos de Deus. Elas têm de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas anunciadoras. Contudo, não creiam que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Para atingirem a maturidade, aquelas ideias precisam de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão as consciências, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a lhes advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, o trovão retumbará. Sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se sustenta nas próprias leis da natureza, e estejam certos de que tudo que é de ordem divina tem objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo ao bem-estar material, revestia-se em proveito do interesse das trevas. Como vocês sabem, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Passados 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, o reino do Cristo ainda não veio. Cristãos, voltem para o Mestre, que quer lhes salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de inexplicável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos lhes dizem isso constantemente. Dobrem-se a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serem derrubados, isto é, preparem-se e não imitem as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas com a chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vocês, obreiros esclarecidos e ardorosos, façam ouvir a sua humilde voz, porque vocês são grão de areia. Mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Assim pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam de significação. A cada um, a sua missão, a cada um, o seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república e imperceptíveis animaizinhos não elevam continentes. Apóstolos da paz universal, começou a nova cruzada, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhem e marchem para frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fenelon. Poitiers, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa legião dos pais e doutores da Igreja, aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como vários outros, foi arrancado do paganismo, ou melhor, da crueldade mais profunda, pelo brilho da verdade. Quando esteve entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si, e compreender que a felicidade estava longe, que não nos prazeres físicos e fugitivos.
quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: Meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características, e ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu, depois da morte de Santa Mônica: Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina futura! Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele pressentiu um dia, se tornou seu ardoroso divulgador, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo. Paris, 1863. Encerramos aqui o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. E não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Até o próximo vídeo.